Olá, nessa aula nós vamos ver a heterocedarticidade. Nós podemos chamar de heterocedarticidade ou heterocedarticidade. Equedarticidade significa dispersão. Então, ela é homo se a dispersão é homogênea e é hetero se a dispersão é heterogênea, é muito diferente. Então, nesse caso, ela viola a hipótese 4. E o que a hipótese 4 diz? A hipótese 4 estabelece que a variância dos erros deve ser constante. É isso que é chamado de homocedarticidade ou homoscedarticidade. Imagine se estamos fazendo uma pesquisa de salários em função dos anos de estudo. A relação certamente existe, pois pessoas com vários anos de escolaridade ganham em média mais do que pessoas pouco escolarizadas. Mas a situação muda muito no que se refere ao erro. Para aqueles com pouco ou nenhum estudo, os salários não deverão variar muito, pelo menos para a grande maioria. Isso faz com que a variância seja muito pequena. No caso de pessoas com muitos anos de estudo, nível superior, pós-graduação, embora se espere que ganhe mais, as possibilidades são bem mais amplas. É possível que uma pessoa desse grupo tenha problemas em avançar na carreira. Ou então se torne presidente de uma grande empresa, o que torna a variância dos salários, nesse caso, muito alta. Nesse caso, eu tenho aqui um gráfico. Nesse gráfico nós estamos vendo como está a dispersão dos resíduos, dos erros. Então veja que ela inicialmente começa a pouca dispersão. Depois, aí, a partir de 8 anos de estudo, a dispersão começa a aumentar muito. Veja que os pontos estão muito espalhados, muito dispersos. Como é que a gente identifica a heterocedarticidade? Nós temos, o primeiro que a gente vai ver é esse teste de Goldfeld e Quant. Para isso, nós vamos ver um exemplo. Neste exemplo, nós temos anos de estudo e salários. Salários é função de anos de estudo. Então, o que se espera é quanto mais anos de estudo, melhor o salário, o maior salário. Nós temos então 20 observações e vamos verificar aqui, fazer uma análise de regressão e o que vamos obter é o seguinte. Análise de regressão, a gente sabe, já fez isso várias vezes. Nós vamos em dados, análise de dados, regressão, selecionamos o Y, que é o anos de estudo, selecionamos o intervalo X de entrada, então aqui o anos de estudo, X. Se eu inserir o rótulo, eu coloco o rótulo, marco o rótulo, intervalo de entrada, eu seleciono uma célula qualquer. Os resíduos, se eu quiser plotar resíduos, clico aqui e dou OK. Então, o que nós vamos obter é o seguinte. Então, nós vamos obter esse quadro aqui, abaixo, onde eu tenho o R múltiplo, o R quadrado ajustado, erro padrão, quantidade de observações. E aqui minha nova. Minha nova diz que eu tenho o meu F é 178, o F que eu obtive. O F de significação é aproximadamente aí, é 0. Aproximadamente 0. Acho que é 10 elevado a menos 11. Então isso vai dar 0, alguma coisa aí, muito pequeno. E tanto que se eu fizer aqui, ó, fazer que formata a célula, e vou pôr número 5 casas decimais depois da vírgula, então deu 0. Como o F de significação é 0, o 178 ele é uma regressão válida. Essa é uma regressão válida. Minha interseção, meu beta, né? O intercepto deu 139. O beta 1 deu, ou beta 2, né? Depende da minha fórmula. Se for beta 1 mais beta 2 vezes x, então o beta 2 deu 205. O stat, o valor P
Vamos olhar o valor P deu 0,45 para o intercepto, que é alto, né? Então a gente não pode dizer muita coisa sobre o intercepto. E aqui deu valor P para o ano de estudo, deu aproximadamente 0, o que significa que é significante. O beta 1 beta 2 é significante. Então, nós vamos para o resultado dos resíduos. Está aqui os resíduos. Se eu pegar esses resíduos e plotá-los, eu vou encontrar aquele gráfico que a gente viu anteriormente. Esse aqui. Então nós temos aí, ó, resíduos por anos de estudo. Então, da análise do teste F, eu vi que a regressão é válida. Mas quando eu olho para os resíduos, eu vejo muita dispersão. Como há uma variação aí de dispersão grande, com certeza esses dados, né, eles têm heteroscedacidade. Bom, mas aí para eu verificar, eu vou usar o teste de Goldfeld-Quandt. Então o que eu faço? Nós vamos separar os dados. Nós vamos pegar então, vou pegar aqui de 1 a 4. Eu vou excluir os dados do meio. Eu vou excluir os dados centrais aí. Porque, na realidade, isso aqui é uma divisão arbitrária, né? Então, eu vou selecionar apenas os primeiros e os mais afastados. Então, os x menores vão até 4 anos de estudo e com os valores de x maiores até de 14 anos ou mais para frente. Isso vai tornar meu teste mais eficiente. Toda vez, então, a gente omite os dados do meio. Então, vou pegar aqui, selecionar eles. Ctrl C. Eu vou colocar aqui ao lado. E vou fazer uma análise para ele. E pego também, depois de 14, faço outra análise. Então, de 14 para frente, vou pôr em outro lugar. Ok. Então, vamos fazer a análise de regressão para esses dados aqui. O Y é o salário, o X anos de estudo. Então a variável independente é ano de estudo, a variável dependente é o salário. Então, ajeitando, nós vamos ter o seguinte: análise de dados, regressão, ok. O Y vai ser salário. O X, anos de estudo. Vamos colocar na célula. Vamos colocar por aqui. Esse aqui. Ok. Então nós temos agora sim, né? Eu fiz isso também para o segundo grupo, que é de 14 anos para frente. Então, no primeiro grupo nós obtivemos, no grupo 1, então isso aqui eu vou chamar isso aqui de grupo 1. Grupo 1. E o outro será o grupo 2. Então, no grupo 1 nós temos SQR1 será isso aqui, ó, SQR1, 3.673. Veja aqui o valor P dos dois agora deu significativo. Vamos olhar para os outros aqui. Aqui também nós temos os resíduos. O SQR2 vai ser esse aqui, que é o SQR2 dividido pelo grau de liberdade, 345.000. O que nós vamos fazer agora? Fazer o teste de Goldfeld-Quandt, né? Então o que nós vamos fazer? Então vou colocar aqui teste F. Então, o teste de Goldfeld. Como é que se escreve mesmo? Goldfeld e Quandt. Bom, então
Esse vai ser o teste F. Teste F. Nós vamos pegar o SQR1, dividir por SQR2. Então vai ser SQR1 dividido por SQR2. Isso vai dar... Isso vai dar quem? Vamos lá, então vamos pegar igual o SQR. Na realidade é o contrário, SQR2, né? É o SQR2, que é maior. SQR2 dividido por SQR1. Então vamos fazer isso. SQR2 é isso aqui, dividido por SQR1. Então deu 94,155. Vamos pegar então a 5% de significância e verificar quanto dá. Então se eu pegar aqui uma significância 5% e fizer o teste F, então o F, isso aqui será o F, nosso F crítico. Então isso vai dar inverso FCD de 5%. E o grau de liberdade de SQR2, que é quanto? SQR2 é 5. É 5. E o SQR1 aqui é 4. Ponto e vírgula. SQR5, ponto e vírgula. E o SQR1, que é 4. Fecha. Isso me dá 6,25. Como o F crítico é bem menor que o F de SQR2 por SQR1, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, isso significa o quê? A hipótese nula é de homocedarcidade. Então, rejeitamos a hipótese nula de homocedarcidade. Ok. Bom, então pelo teste, o teste então de Goldfeld-Quandt, ele diz para mim que há heterocedarcidade. Vamos então para outro teste que a gente pode verificar também a heterocedarcidade, que é chamado teste de White.